O Fluminense vai vencer o Bolívar na terça-feira. E o Fluminense estará classificado para as oitavas da Libertadores. Queria abrir esse vídeo aqui falando isso para você, tá? Mas o assunto desse vídeo não é esse. Você deve ter visto na capa aí, né? Então, deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Na minha vida, eu sempre fui muito competitivo, sabe? Sempre fui muito competitivo, nunca gostei de perder, detesto fracassar. Graças a Deus eu fracassei muito pouco na minha vida, mas todo mundo tem um fracasso para contar, tem uma história para contar. Mas eu detesto, eu trabalho, eu luto diariamente para que isso não aconteça. Mas a minha competição, a minha competitividade não é com os outros, é comigo mesmo. Eu quero sempre me tornar uma versão melhor, sabe? Eu vou dormir, eu faço minha oração, eu peço para que no dia seguinte eu seja uma versão melhor do que a que eu fui hoje. Então, assim, o André de amanhã tem que ser melhor do que o André de hoje. Essa é minha competição. Ela é contra o meu próprio eu. Mas é inevitável que na vida a gente faça comparações com os próximos, com o próximo, né? E no esporte é a mesma coisa. O Fluminense venceu o Operário no Maracanã e se classificou para as oitavas da Copa do Brasil, com um futebol muito abaixo daquilo que a gente esperava. E o Fluminense foi vaiado por sua torcida. E eu também vaiei e protestei aqui de casa. Não fui no jogo, mas protestei aqui de casa, tá? E no final da rodada, o futebol dá um tapa na nossa cara, né? Porque o Fluminense, ele foi o único clube carioca a vencer na Copa do Brasil. Fluminense ao lado do Vasco são os dois clubes cariocas classificados para as oitavas final da Copa do Brasil. Porque você deve ter acompanhado ontem, né? Se você não tá em Nárnia, você deve ter visto que o Botafogo e o Flamengo foram eliminados da Copa do Brasil. Que noite maravilhosa foi a noite de ontem, né? Botafogo eliminado para Chapecoense e o Flamengo eliminado para o Vitória. E eu acho que isso aí traz uma lição, cara. E tudo na vida, na minha opinião, quero compartilhar isso aqui com vocês. Eu acho que em todos os momentos da vida a gente deve tirar lições, né? Boas, ruins. Você tem que aprender alguma coisa com tudo que acontece. E essa rodada aí, essa quinta fase da Copa do Brasil, ela mostrou pra mim algo que eu não imaginava, né? Que é a dificuldade dos clubes mais fortes, clubes da Série A, enfrentar equipes de menor expressão. O Fluminense enfrentou o Operário 2 vezes. Lá num gramado horrível, empatou. E no Maracanã venceu. Venceu por 2-1, jogando mal. É o que eu sempre falo, né? É o futebol. É o detalhe. Detalhe. O futebol, ele é muito circunstancial. Eu sei que o se não existe, mas se o John Kennedy tivesse convertido aquele pênalti, o Fluminense seria aberto 3-0. E fatalmente não ia sofrer naquele jogo. Quiçá fazer o quarto, o quinto. O John Kennedy perde o pênalti, o Operário faz um gol e a gente termina o jogo com um homem a mais e com medo de sofrer um gol do Operário no final. Mesmo assim, o Fluminense venceu. Ao contrário do Botafogo, que é SAF. SAF que querem implementar no Fluminense. SAF. O Botafogo SAF foi eliminado depois de vencer no Rio de Janeiro a Chapecoense. O Botafogo foi eliminado para o lanterna do Campeonato Brasileiro. Botafogo SAF, de Danilo, de Montoro, de Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa já é do Palmeiras, mas está jogando ainda, né? O Barbosa está jogando no Palmeiras ainda. Ainda está jogando no Botafogo, mas já está vendido para o Palmeiras. Botafogo que até 1 ano e meio atrás era campeão brasileiro da Libertadores. SAF. Foi eliminado na quinta fase. E o Fluminense, todo mundo achava que ia... Né? Tava com medo ali, os rivais achavam que o Fluminense ia tropeçar contra o Operário, venceu e passou. E o Flamengo, hein? O Flamengo. Tá Didi? Fica Didi não! Fica Didi não, rubro-negro, estiver aqui me assistindo. Fica Didi não. Vocês foram eliminados. É a maior vergonha de um clube carioca na década. Eu tenho trazido aqui essa semana números, né? Do Fluminense, terceiro clube a alcançar 200 vitórias na década. Segundo clube com mais gols marcados na Copa do Brasil. Né? E o Flamengo ontem proporcionou à torcida deles aí a maior vergonha de um clube carioca na década. Um clube bilionário com um presidente soberbo, arrogante, que, por sinal, ontem falou que tá entre as 3 piores coisas da vida dele perder pro Fluminense. Vocês viram isso?
o tal do BAP, falou lá que está entre as 3 coisas que ele mais detesta na vida é perder pro Fluminense. E por isso ele mandou o Felipe Luiz embora, que ele falou que ele tinha certeza que ele ia perder o título pro Fluminense. Presidente do Flamengo. Mesmo o Flamengo que o nosso presidente resolveu ajudar e dar um dia mais de folga. Tá? Então, assim, pessoal, eu queria que vocês entendessem o seguinte, porque eu sei que tem agora um monte de gente, tá vendo? Vocês falaram, vocês reclamaram, e o Fluminense foi o único carioca que ganhou. Flamengo eliminado, Botafogo eliminado, São Paulo eliminado, Bahia... o Bahia SAF também, tá? SAF. 2 clubes que são SAF eliminados na 5ª fase da Copa do Brasil. Atlético Mineiro passou nos pênaltis, no sufoco. Atlético Paranaense passou nos pênaltis, no sufoco. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Paranaense enfrentando equipes da Série B, assim como o Fluminense. O Atlético Paranaense enfrentou o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro enfrentou o Ceará. Eu sei que você deve estar agora, né? Eu sei que o Mário agora deve estar mais pavão do que nunca, né? Reclamaram, falaram. O Fluminense é o único clube no mundo que ganha, classifica e a torcida vaia, enquanto outros são eliminados. Eu sei que vocês devem estar assim nesse momento. E eu não tiro a razão não, tá? Eu não tiro a razão não, mas eu gostaria de contextualizar aqui algumas coisas para vocês, compartilhar o meu sentimento com vocês, que é o seguinte. A insatisfação da torcida do Fluminense, ou da galera que vaiou, ou da galera que está insatisfeita, que eu diria que deve ser na casa dos 70% ou 80% da torcida, ela não veio da apresentação ruim contra o Operário. Ela já começou, na minha opinião, desde a eliminação ano passado para o Lanús, na Copa Sul-Americana. Na sequência, vem da eliminação vexatória para o Vasco, na Copa do Brasil. Na sequência, vem a perda do título carioca contra o Flamengo. Flamengo morto, Leonardo Jardim chegou naquela semana, Flamengo desmotivado. Um Flamengo que em determinado momento do campeonato estava preocupado em não cair, não ia cair, mas disputar aquele quadrangular final lá para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Carioca. O Flamengo era dado por eliminado por todo mundo. Um Flamengo em reconstrução ali no início do ano, e a gente foi capaz de perder para aquele Flamengo. Isso tudo com o Zubeldia já, tá? Depois do Campeonato Brasileiro, aquela virada vergonhosa, patética pro Vasco, ganhando de 2-0, tomando a virada no último minuto. Aí depois, o presidente, Matheus Montenegro, ajudando o Flamengo. Mesmo o Flamengo do presidente BAP, que falou que uma das 3 piores coisas da vida dele é perder pra gente. Então, assim, eu acho que essa insatisfação da torcida do Flu, ela vem se acumulando nos últimos, 8 meses. E desencadeou agora aí nesse jogo contra o Operário. Ganhou, classificou, jogando nada, com homem a mais, a torcida vaiou. Outra coisa, que eu tive oportunidade, eu não falo com o Mário tem quase 1 ano, tá? A última vez que eu troquei uma mensagem com o Mário, foi pra dar boa sorte num jogo da Copa do Mundo de Clubes. Vai fazer 1 ano que eu não tenho contato, nem 0 com ele, nem com ninguém do Fluminense. Mas eu já tinha dito uma vez pra ele, uma época que ele estava insatisfeito com as críticas e tal. Ele falou, vocês criticam pra caramba e tal. Eu falei, mas tem que criticar, pô. Você é vítima, eu falei pra ele, você é vítima do próprio sucesso que você criou, pô. Olha onde o Fluminense estava em 2019. Olha onde o Fluminense está hoje. É inegável que o Mário fez um trabalho de reconstrução do Fluminense. De 2 anos pra cá, na minha opinião, ele tem errado mais do que acertado. Mas ele construiu esse alicerce pro Fluminense estar aonde está hoje. Aonde, André, que o Fluminense está hoje? Na minha opinião, na 2ª prateleira do futebol brasileiro. É o suficiente pra gente? Não. E por isso da cobrança. Ele tirou o Fluminense daqui e colocou o Fluminense aqui. E a gente quer o Fluminense mais alto. Então, por isso das cobranças. Por isso da reclamação. Eu queria que vocês entendessem isso. Você que tá aqui me assistindo, que fala assim, pô, vocês influencers reclamam, vocês são isso, aquilo. Irmão, a gente luta pelo clube que a gente ama. Eu tô falando da gente, tô falando do plural, né? Eu vou falar por mim, eu respondo só pelo meu canal, eu respondo pelo que eu falo, tá? O Fluminense é minha vida, eu amo esse clube como eu amo a minha família, pô. E você não quer sempre o melhor pra sua família? Você não cobra dos seus filhos, da sua esposa, enfim, de quem você convive ali, pra ser uma pessoa cada vez melhor, pra trabalhar, pra estudar, pra ter um bom desempenho na vida, não é isso? Ou não? Os que estão ao seu lado fracassam, são preguiçosos, não querem nada com nada e você passa a mão na cabeça deles. Porque se estiver fazendo isso, na minha humilde opinião, você está equivocado. A gente tem que buscar sempre o melhor para a nossa vida.
E é o que eu tento fazer aqui em relação ao Fluminense, pô. Engraçado como é que são as coisas, né? Eu já fui muito taxado de passapano, pô. Quando o Fluminense estava na boa fase, e eu elogiava pra caramba, reconhecia os méritos, e acontecia alguma coisinha, a galera queria criticar. Eu falava assim, pô, não vejo dessa forma, a gente tá com tanta coisa boa acontecendo, vai ser uma coisa ruim que vai fazer o castelo desmoronar? Não, vamos apoiar, vamos estar junto. Aí eu era taxado de passapano. Eu resolvi acreditar no Fluminense e teve um ou outro, tô falando um ou outro mesmo, foi um ou duas pessoas, 2 imbecis, né? Que escreveram assim, ó, recebeu o Pix, por isso tu tá elogiando, né? Não me meça pela sua régua. Caso você seja um imbecil que tenha escrito isso e estiver assistindo aqui, não me meça pela sua régua. Se você se vende por dinheiro ou por qualquer outra coisa, isso é problema teu. Não acha que todo mundo vai ser igual a você. Eu nunca recebi e nunca vou receber Pix de ninguém. Eu quero que prove. E outra coisa, quem acusa tem o ônus da prova, hein? Cuidado com o que você escreve pela internet. Que a hora que eu encher o saco, tá falando que eu recebi dinheiro, então agora você vai provar. Recebi dinheiro de quem, cara? Então quer dizer que pra eu elogiar o clube que eu amo, pra incentivar, mas você só tava criticando. Ué, mas eu não era uma parcela, tá? 20%. Não tava reclamando que os youtubers estavam muito ácidos. Aí quando você resolve, faz uma reflexão e fala assim, beleza, vamos abraçar e vamos apoiar então. Aí você apoia e aí você recebeu o Pix, você é vendido. Pô, peraí, cara. Que loucura é essa, irmão? Eu, particularmente, tô muito insatisfeito com muita coisa que tá acontecendo no Fluminense esse ano, na gestão do Matheus. Mas eu não posso negar que não tá tudo errado não, pô. O Fluminense hoje, ele tá numa posição do futebol brasileiro ali no top 5, na minha opinião. Junto com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Eu ia colocar o Botafogo, mas o Botafogo tá desmoronando, tá derretendo, né? Tem o Fluminense ali, top 4. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e a gente, pô. E aí você vê Palmeiras e Flamengo cheio da grana, nadando no dinheiro, Cruzeiro, SAF, com o Pedrinho injetando dinheiro lá direto, e vem a gente. Graças ao trabalho que foi feito nos últimos anos. E a cobrança é em cima disso que foi feito. Se foi feito um bom trabalho até aqui, que na minha opinião foi, é inegável, senão a gente não estaria aqui, tem que continuar esse bom trabalho. Não pode dar ré, não pode andar pra trás, não, pô. Não pode estagnar. Entenda uma coisa, pessoal. O Fluminense é um clube gigante. Clube gigante tem cobrança. Sem cobrança, eles vão se acomodar. Sem cobrança, eles vão fazer o que eles querem. E aí pode ser que a gente venha enfrentar problemas lá na frente. A minha missão aqui é comunicar com você, torcedor do Fluminense, e fazer com que essa instituição que a gente tanto ama esteja cada vez mais no topo da cadeia alimentar do futebol. Brigando por todos os títulos, brigando por todas as competições. Porque é isso que a nossa torcida merece. A melhor torcida do Brasil, quiçá do mundo. O Fluminense não nasceu para ser coadjuvante. O Fluminense nasceu para ser protagonista. E é esse meu trabalho aqui. Lutar por um Fluminense cada vez mais protagonista do futebol brasileiro. Tá? Contra o São Paulo, vou estar no Maracanã. Terça-feira, contra o Bolívar, vou estar no Maracanã. Espero que você possa estar também. Tá? Uma grande lição foi dada nessa quinta fase da Copa do Brasil. Dinheiro, status, nem sempre ganha jogo não, tá? O Fluminense, repito, o único clube carioca a vencer na rodada, na quinta fase da Copa do Brasil, nessa jogos da volta, né? O Vasco passou também, mas passou empatando com o Paysandu e São Januário. E o Fluminense venceu o Operário no Maracanã, enquanto o Botafogo perdeu para Chapecoense e o Flamengo perdeu para o Vitória. E não foram os pênaltis não, tá? Foi no tempo normal, bola rolando. Então assim, vamos valorizar um pouquinho as coisas boas que acontecem aqui também. Claro, sem deixar de cobrar, sem deixar de acompanhar. Amanhã tem jogo contra o São Paulo. Se jogar mal, se empatar, perder, a gente vai criticar, a gente vai reclamar. Justamente por isso eu acabei de falar 2 minutos atrás. A gente quer um Fluminense protagonista e não coadjuvante. Tá bom? Você concorda? Você discorda? Deixa a tua opinião nos comentários, cara. Vamos trocar uma ideia. Eu quero cada vez mais conversar com você, torcedor tricolor. Quero saber o que você acha sobre esse papo que eu trouxe pra vocês aqui, essa reflexão que eu acabei de ter agora com vocês. Escreve nos comentários aí, não economiza caracteres, não. Eu sei que o tempo é curto pra todo mundo, mas para 2 minutinhos do teu tempo hoje aí, escreve, coloca o teu pensamento aí nos comentários. Eu vou ler todos, prometo. Valeu? Tamo junto, fique com Deus, forte abraço, até a próxima.